Vindo a mais um episódio do Profissional Cast. Antes da gente ir direto no conteúdo, que o de hoje está incrível nesse episódio, eu quero te falar sobre uma oportunidade. A oportunidade de você receber direcionamentos, estratégias e ferramentas de aceleração profissional de maneira gratuita em 2 horas de mentoria comigo. Então, se você tem o objetivo de ter mais destaque e crescimento profissional através da tua carreira, você pode participar através desse link que está aqui abaixo, responder 5 perguntas para que eu consiga entender aquilo que te atrapalha, que é um desafio ou um objetivo, para que eu traga isso no meu livro que vai ser publicado muito em breve. Eu quero te ouvir para no meu livro, além de eu trazer toda a minha experiência, conhecimento e resultado, aquilo que você tem de incômodo ou de objetivo profissional hoje. Responder essas 5 perguntas e garantir acesso à mentoria gratuita de 2 horas comigo no dia 4 de novembro. Mas as respostas precisam ser ainda nesta semana. Não perde essa oportunidade. Clica, responde, volta e confere todo esse episódio, porque você não pode perder. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo, onde eu trago profissionais com extremo sucesso, crescimento e reconhecimento no mundo corporativo, para que eles possam compartilhar experiências, estratégias, insights, para você pegar e aplicar na tua carreira profissional. Se você ainda não me conhece, eu sou Rodrigo Barbosa e eu guio profissionais sêniores e líderes a assumirem um protagonismo na gestão da sua carreira, transformar a sua carreira num verdadeiro negócio, porque é se transformando num profissional SA que você consegue crescer e se destacar. No episódio de hoje, eu tenho um convidado super especial. Eu estava conversando aqui nos bastidores que na época que eu trabalhei na AstraZeneca, eu sempre fui muito feliz e satisfeito na AstraZeneca, 7 promoções em 6 anos, então não passava pela minha cabeça o ato de fazer uma movimentação. Mas surgiram várias possibilidades. Eu pensava, se tivesse uma empresa que eu trabalharia, seria a empresa que esse convidado de hoje trabalha, e a outra empresa ele também já trabalhou. Então, para mim é um privilégio gigante a gente conversar hoje sobre como ser um profissional de sucesso na indústria farmacêutica com Sandy. Seja muito bem-vindo ao Profissional Cast. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço as palavras. E espero poder contribuir com a sua audiência, contando um pouco da minha trajetória. É interessante porque a tua trajetória, e é legal você terminar a tua frase com isso, que é de estágio a vice-presidente, né? Da tua área de atuação que você tem hoje. E você realmente passou por todas essas etapas. Trabalhou em empresas como Roche, Lilly, até na própria AstraZeneca, que eu trabalhei também. Sim. E já há mais de 10 anos, 13 anos, se não me engano. Na Novo? Na Novo? Na Novo eu tô há 7. Há 7 anos na Novo, então. Então, é bastante experiência que você tem dentro dessa tua trajetória e para mim vai ser um privilégio conhecer os caminhos que você trilhou e principalmente dividir com as pessoas algo que ela possa aprender e aplicar e conseguir se destacar. Então, a primeira pergunta que eu te faço é: como ser um profissional de sucesso na indústria farmacêutica? É um segmento diferente, tá? É um segmento diferente, mas eu acho que vou falar talvez um clichê aqui, mas para ser um profissional de sucesso, acho que a primeira coisa, independente de onde você está, é a competência, dedicação, esforço. Acho que isso vale para qualquer mercado, não é diferente da indústria farmacêutica. Acho que um ponto principal é tentar entregar além do que é o básico, além do que é esperado, em cada posição que está. Isso vale acho que eu tentei fazer isso desde o meu estágio, ou seja, quando eu entrei como estagiário na Roche, o que eu queria já como estagiário era entregar além do que era esperado de um estagiário. Então, em cada posição... Mas, peraí, como é que tu pensava assim? Alguém te falou? Foi você? Como foi isso? Porque, infelizmente, poucos profissionais têm essa mentalidade. Teve algum gatilho ou foi você que despertou isso? Eu acho que quando você é estagiário, você quer ser efetivado. Então, assim, a forma de eu querer ser efetivado, e tinham outros estagiários também na hora para ser efetivado. Então, assim, se tiver uma vaga, por que eu? Então, e não é na hora que abrir a vaga. Acho que, voltando lá nos meus tempos de estágio, isso já faz bastante tempo, assim, eu queria mostrar na hora que tivesse a vaga, as pessoas falam, pô, o Sandy merece e não merece na hora do processo em si. Era olhando pelo tempo que foi. Tanto que eu fui efetivado quando eu tinha 10 meses de estágio lá na Roche. Inclusive, eu fui efetivado, eu ainda estava na faculdade, eu fazia... minha faculdade era de manhã, então era meio período. Então, ainda não podia exercer a carga horária de um analista, no caso, que seria de 8 horas. Então, precisava que a empresa e quem estava me efetivando naquela época comprasse isso. Então, sempre quis, naquela época, já dizer, eu preciso ser diferente para que quando eu tiver a oportunidade eu aparecer. Eu penso muito assim na minha vida profissional. Eu não acho que você vai
causar as oportunidades. Eu acho que as oportunidades vão aparecer. Quando ela aparecer, você precisa estar, primeiro, pronto. E segundo, quem está tendo a oportunidade precisa ver em você que você posicionado, né? Que você está pronto. Então é assim que isso vale desde estágio, como eu comentei, mas acho que vale para todos. Então, quando surgiu, uma vez eu analista para ser, por exemplo, uma promoção, eu não sei quando a promoção vai acontecer, eu não sei quando a vaga seguinte da sua evolução de carreira vai acontecer, mas quando acontecer, o mais importante é que eu preciso estar pronto, ou que as pessoas vejam pelo menos potencial para eu ocupar aquela posição. E acho que no seu histórico, é no dia a dia que você constrói isso. Então, e o dia a dia você constrói fazendo o seu melhor, se diferenciando, não sendo apenas mais um. Isso bate muito com um conceito que eu levo nas minhas palestras e eu falo para os meus mentorados, que processo seletivo é diário. Muitas vezes a gente acredita, né, que o processo seletivo vai abrir uma vaga, vai ter o período de candidatura e vai ter as entrevistas, mas não. Todos os dias nós somos avaliados e avaliamos as pessoas no nosso ambiente de trabalho. Principalmente na empresa que você está. Isso talvez valha quando você vai mudar de empresa, quando ninguém te conhece, está mudando totalmente de ambiente, porque daí só aquele processo seletivo que conta. Mas às vezes nem só isso, porque às vezes também é indicação, é referência. Então, mesmo quando não é na empresa que você está, que isso com certeza conta, como eu falei, mas quando é um processo de uma empresa diferente, talvez tenha alguém lá que te conheça, que vai falar, trabalhei com aquele cara. Pode contratar, vale a pena. E, inclusive, das minhas mudanças de empresa, olha, eu vou te falar, entrei na AstraZeneca, por indicação de uma pessoa que trabalhou comigo na Roche. Eu entrei no Lilly por indicação de uma pessoa que trabalhou comigo na Roche. E eu entrei na Novo Nordisk por uma indicação de uma pessoa que trabalhou comigo no Lilly. Então, assim, isso contou. O processo seletivo não foi só o processo seletivo, Não foi só o processo. É interessante isso, mas quando eu imagino a tua carreira, eu imagino o seguinte, você começa com estágio, você já tinha clareza de onde você queria chegar? Não. Já era possível você enxergar, eu vou me tornar vice-presidente dentro disso? Não, nem perto disso. Quando eu comecei como estágio, vou te ser bem sincero, quando eu comecei estágio, meu horizonte no máximo era se muito de um gerente. Por quê? Porque eu não tinha essa visão, eu não tinha essa ambição na época. É um pouco do que o pessoal falou da geração Z, que eu falo assim, na verdade a geração Z, na verdade é a gente há 20 anos atrás. A gente compara muito, porque hoje a nossa geração é diferente da geração Z. Na verdade a geração Z, ela tem a mesma forma de pensar que eu tinha 20 anos atrás. Eu não tinha... Baixo nível de maturidade, conhecimento, baixo nível, aquela coisa de compromisso. Eu quando entrei na Roche, eu falava assim, eu vou ficar no máximo 3 anos nessa empresa. Porque eu achava que, quando eu era estagiário, eu achava assim, os ciclos têm que ser no máximo de 3 anos. Você tem que ficar mudando. Isso, ao longo da minha carreira, foi mudando. Então, eu fiquei 12 no Lilly, tô há 7 na Novo. Então, mudei muito minha cabeça em relação a isso, que eu amadureci. Então, eu acho... O choque de geração... O choque de geração é porque a gente esquece que a gente foi, né? A gente já foi. Então, eu não achava que eu ia... Para mim, o meu horizonte no máximo era um gerente. Eu achava que eu não ia ficar nem 3 anos naquela empresa. Fiquei 5 na Roche. Então, assim, na própria Roche, com aquela imaturidade, e eu saí da Roche por imaturidade, eu falo até hoje, assim, é um dos maiores aprendizados da minha carreira, é totalmente diferente de como eu penso hoje. E o ponto é, beleza, você começa como estágio, e como é que você vai trilhando a tua jornada de crescimento? Você consegue lembrar o que é que te fez crescer? Como é que você foi expandindo o horizonte? Ok? O que é que te fez, por exemplo, sair de estágio para gerente? Olha, tem uma coisa muito específica na minha carreira, que ela é até específica e incomum. Porque eu entrei na área de planejamento e controle de negócios e depois planejamento estratégico na Roche como estagiário, fui efetivado lá. E quando eu saí da Roche, eu saí por um pequeno período de tempo da indústria farmacêutica, fui trabalhar no ramo financeiro e logo na sequência voltei para a AstraZeneca. Mas o que eu queria, na verdade, né? Eu queria ter uma carreira mais abrangente. Eu estava nessa área na Roche, mas eu queria ir para a área de marketing, para a área comercial. Eu queria fazer essa mudança lateral, porque eu trabalhava numa área de suporte. E no final, o que acontece? Eu saio da Roche, vou para o mercado farmacêutico, uma empresa financeira de serviços. Quando eu volto para a AstraZeneca, eu entro em finanças, planejamento financeiro e preços. Mas já era com a visão de voltar para o mercado e fazer a migração? Já era com a visão de fazer isso. Inclusive, a minha saída da AstraZeneca é porque
a pessoa que trabalhou comigo na Roche e que estava no Lilly falou exatamente isso. Olha, Sandy, aqui no Lilly, isso é muito comum de acontecer. Até hoje. Até hoje. É uma cultura do Lilly. Até hoje. É uma cultura do Lilly de você poder fazer essas transições, essas mudanças de áreas. Isso está no DNA da empresa, de incentivar, fazer até para o desenvolvimento, que eu acho legal. Tanto que quando eu saí e fui falar na AstraZeneca que eu queria sair, eu lembro que um dos diretores falou, pô, por que você está saindo? Eu falei, cara, eu tô adorando trabalhar aqui, mas eu quero fazer isso e lá eu tenho confiança que a coisa vai acontecer. Aqui tem essa cultura? Ele falou assim, não, não consigo te dizer da mesma forma como você tá falando que a Lilly tem. Eu falei, então, é por isso, não é por uma questão de achar que até inclusive um comentário, eu saí da Astra para ganhar menos no Lilly. Eu saí de uma posição de analista sênior na Astra para ser um analista pleno no Lilly. Eu investi mesmo nessa... Era o que eu não consegui fazer na Roche. De novo, tem parte minha aqui, não estou falando das empresas em si, tem coisas da minha maturidade também lá, mas que eu via que isso era possível, acontecia com frequência, dependia, claro, de mim, de mostrar potencial, capacidade nisso, mas e realmente aconteceu. Então, entrei na área de preços no Lilly, depois transicionei para a área de planejamento financeiro, isso porque lá eu já tinha tido um coaching de um dos diretores que talvez seja a pessoa de maior influência na minha carreira, o meu maior mentor que eu tive, até tenho o maior prazer de falar o nome dele aqui, Antônio Wallace. Ele falou, se quer realmente fazer essa transição, a área de maior exposição que tem em finanças no Lilly é planejamento financeiro, faz essa transição, dando certo, você vai ter exposição com toda a diretoria e aí mostrando o potencial, você vai para onde você quiser. E foi o que aconteceu. E aí, quando eu fiz isso, coincidentemente, eu fui suportar como analista financeiro a unidade de negócios dele, que era 80% da empresa na época. E ele mesmo, quando surgiu a oportunidade, ele falou, putz, tá fazendo um baita trabalho, acho que você realmente tem um viés estratégico, um viés comercial legal, quer realmente fazer a transição? Então a gente vai fazer uma movimentação para você para representante. Topa? Eu falei, topo. Mas aí o ponto importante, só um parênteses. Você deixou muito claro, você posicionou mais uma vez que você queria fazer essa movimentação, né? Sim, desde a Roche eu queria isso. Isso é uma coisa que eu sempre quis. Quando eu trabalhava lá em planejamento estratégico na Roche, eu tinha... aqui também um parênteses, assim, eu falo que a Roche foi uma baita escola para mim. Porque o fato de trabalhar na área de planejamento estratégico, eu tinha interações e contato com praticamente toda a empresa. Se você tirar a área médica, aquela parte mais técnica de pesquisa clínica, todo o resto eu tinha... atuação com sinergia de projetos estratégicos passavam pela minha mão, analisava, eu fazia análise, relatórios de quase tudo, até da fábrica na época no Rio de Janeiro, do CD de Goiás, quando a Roche abriu, eu trabalhei no Business Case, então de marketing, então produto, força de vendas, eu tinha análise, passava por muitos projetos estratégicos, passavam na minha mão, então isso foi uma baita escola pra mim, né? E daí ali eu me identifiquei, que eu falei, putz, disso tudo que eu tô vendo aqui, o que eu gostaria de fazer mais pra frente? Eu falei, é a área de marketing e vendas, marketing principalmente. Então ali eu já queria fazer essa transição. Teve clareza. Participava de alguns processos internos, não passei, e aí que eu falo da minha maturidade. Não passei, me achava a última bolacha do pacote, falei, então eu vou sair dessa empresa. Foi assim, então eu tô falando, ali a minha imaturidade do tipo, então vou chutar o balde, vou sair dessa empresa, eu saí, inclusive, por uma movimentação que não deu muito certo. E aí, então assim, foi esse processo de amadurecimento também ao longo da minha carreira que eu fui fazendo, mas sempre... Desde lá, acho que desde a faculdade, na verdade. Na faculdade, quando eu fiz administração, eu gostava de estratégia. Parte de estratégia mesmo, assim, de pensar o que eu posso fazer para mudar. Para mudar. O que eu faço? Então, possibilidades, cenários, associações, cenário A, cenário B, o que é melhor, o que não é melhor. E aí, quando eu estava no mundo corporativo, principalmente a área de marketing, não existe uma área estratégica. Na Roche tinha, mas por uma situação muito específica, que depois acabou deixando de ter, não existia isso. Mas na indústria farmacêutica essa área é marketing. É marketing, né? Então foi aí que eu fui para onde eu quis direcionar. E eu tive, daí, quando no Lilly aconteceu mesmo. Então, daí voltando ao Lilly, então fui representante. Lá no Lilly tem um pouco uma trilhazinha, que você é representante, depois você vira gerente distrital, e de gerente distrital...
uma movimentação natural, se você demonstrar potencial, claro, skills e tudo mais. Ser gerente de produto foi exatamente isso que aconteceu comigo. Então, fui representante, gerente distrital, e daí voltei para São Paulo, né, que eu fui gerente distrital lá no Centro-Oeste, voltei para São Paulo para gerente de produto. Tá. Esse é um ponto interessante que eu queria trazer, porque como eu tenho o privilégio de ter trabalhado muitos anos na indústria farmacêutica, eu tenho muitos mentorados na indústria farmacêutica, né? E eu observo que existe hoje um caminho de desejo dos profissionais. Uhum. Então, muitos profissionais querem sair de júnior para pleno, de pleno para sênior, de sênior para especialistas. Tem empresas que têm essa trilha. Sim. Por exemplo, a Novo. Sim. Tem profissionais hoje que querem ir para linhas especiais. Então, eu quero trabalhar com linhas especiais porque é o futuro. Eu não vejo só que o futuro é só esse caminho. Existem outros caminhos que os profissionais podem seguir na indústria farmacêutica. Mas um ponto que você acabou de trazer, que é o seguinte, nem todo mundo está disposto a pagar pedágio. Eu não chamo de pedágio, tá? Eu falo... Mas o que você fez no Centro-Oeste, como é que você diria que foi isso? Cara, foi assim, a Lili, ela tem uma visão do desenvolvimento do profissional. Qual que é essa visão? É a visão que passar por representante é válido, é uma experiência válida, não é mandatória, mas é uma experiência válida para você entender como é a coisa na ponta. Na interação com o médico, para você também ter a sensação de lidar, por exemplo, com o dia a dia. Eu brinco um pouco. Depois eu usei esse conhecimento lá como gerente de produto. Ajuda demais. Putz, não vou inventar. Eu passei essa mesma trilha fazer alguma coisa que o representante não consegue implementar na ponta. Então, traz esse benefício. Que eu não acho que é um pedágio, foi uma experiência. Quando a posição de GD tem um papel, de novo, tô falando dentro do modelo... Da indústria, como é que funciona? No caso... do Lili. Do Lili, que falou assim, o GD é uma mini empresa. Ele tem um business para gerenciar... Uma franquia. E uma franquia. E um grupo de pessoas para ser o gestor. Então, ele também tem um lado muito importante, que ele é o que faz, na gestão dessas pessoas que vão fazer a implementação tática, a transição do estratégico, que o gerente de produto faz, pro tático. Então, ele tem... esse papel de garantir... É a pessoa responsável por garantir a implementação. Então, acaba se tornando uma franquia, legal a nomenclatura que você deu. Eu gosto de utilizar isso. Inclusive, eu fiz uma análise de um projeto na Roche lá atrás de transformar a força de vendas em franquia na época. Interessante. Não deu certo, claro. Aí... Isso, tô falando de 2000 tá. Mas eu falo de conceito mesmo. De conceito, não, e conceito. Então... E aí permite duas coisas. Primeiro, a gestão de pessoas, né? Que é super, super importante. A gestão de business, de um negócio, né? Aquele distrito é o seu negócio. E a capacidade de interlocução. Então, tem um propósito passar por essa posição. E eu acho super rica, super rica. Então, eu não vejo nenhuma delas como pedágio. Eu vejo como processo, etapas de desenvolvimento com um propósito. Sabe o ponto que eu trouxe do pedágio? É porque quantas pessoas estariam dispostas a assumir a equipe no Centro-Oeste? Tu entendeu o ponto que eu quis chegar? É muito individual. Porque cabe, óbvio, é de cada um. É de cada um. Esse ponto. É de cada um. Só que às vezes a gente precisa assumir situações mais complexas ou mais desafiadoras ou diferente do nosso dia a dia tradicional para a gente ter uma vivência diferente ou para a gente permitir passar por uma experiência que vai ajudar a gente em relação ao nosso crescimento. Então, quando eu falo do pedágio, não é passar por essas posições do pedágio. Negativa, não. Mas o pedágio que eu falei é o seguinte, é estar disposto a uma situação diferente, no lugar diferente, para você se desenvolver para depois agregar para o teu crescimento. Então, aí é um pouco assim, a pessoa tem que ter mobilidade. Então, e ambição. E combinado com ambição. E aí tem que estar conectado, existe uma conjunção, né, do sua vida pessoal e profissional e profissional. Tudo é uma conjunção. Às vezes não fecha, né? Isso vale em todos os momentos da carreira. Então, e aí, assim, é muito do momento da pessoa, de qual a vida familiar da pessoa. Por exemplo, minha esposa se desligou do trabalho dela aqui, na Roche, no caso. Eu conheci ela na Roche, para poder me acompanhar. Não é todo mundo que a esposa poderia fazer isso. Então, ela, de certa forma, ela até investiu, que falou, um pouco na minha carreira, abrindo mão da carreira dela na época. Depois ela se recolocou lá em Goiânia, né? Eu fui morar em Goiânia. Também numa indústria, na verdade, na Bayer, mas lá na área de crop science, né? Na parte de agricultura. Mas
foi muito específico. Tem pessoas que o cônjuge, né, a esposa ou o marido não podem abrir mão. Então é bem individual. Acho que não dá para generalizar. Sim. O aspecto sobre isso que eu considero, e quando eu falei do pedágio, a ideia que eu trago é, para a gente conseguir crescer, algumas vezes a gente vai precisar passar por desafios. Sim. Alguns cenários vai ser uma mudança. Alguns outros cenários aí para uma outra área. Alguns outros cenários, isso é muito diferente de empresa a empresa e de cada profissional, óbvio. Eu acho que a parte da mudança é super, super rica, porque a mudança implica também, às vezes a mudança não é uma mudança de cidade, mas uma mudança lateral, por exemplo, eu vou dar o exemplo de mudanças, eu fiz, por exemplo, de preços para planejamento financeiro, aconteceu na minha carreira, mudanças para você sair da zona de conforto, eventualmente, para você se desenvolver em algo que você eventualmente precisa desenvolver para um desenvolvimento maior de carreira, isso pode acontecer. Depende muito da carreira que você quer criar, do como você vai fazer e eventualmente pode ser, vou dar um exemplo, não aconteceu comigo, mas já vi acontecer na empresa que eu trabalhei. Por exemplo, tem uma pessoa que estava numa posição como gerente distrital e ela foi, para desenvolvimento dela, foi colocada como gerente de compliance. Olha que diferença. Movimentação gigante, mas para o desenvolvimento dela. Totalmente fora da zona de conforto dela, mas... E foi legal porque também existe um benefício para a empresa de trouxe uma visão do campo para cá e daqui trazer uma visão lá. do campo para compliance. Então, acho interessante essa visão. Uma troca rica para os dois lados. O que eu observo que para ter sucesso na indústria farmacêutica, você precisa ter muita clareza de um ponto que você trouxe no começo, habilidades para cada posição. Então, por exemplo, se eu sou um representante, um consultor técnico, e eu tive a oportunidade de atuar nisso, isso me ajudou demais, Sandy, porque quando eu entrei na AstraZeneca, com 5 meses eu fui promovido. Eu entrei aos 20 anos, com 5 meses eu fui promovido. E o que me ajudou foi o primeiro ponto que você trouxe. Porque quando eu entrei, eu olhei para o lado e falei, ok, beleza. Não conhecia o mundo da indústria. E eu precisei entrar na indústria. Aí eu falei, fez a seguinte pergunta para mim. Ok, como é que eu faço para me destacar? E a primeira coisa que veio na minha cabeça é entregar as habilidades que eles estão querendo para a posição que eu acabei de entrar. Certo. Aí a segunda pergunta foi, ok, mas quais são essas habilidades? E aí eu comecei a reparar as pessoas ao meu lado e falou o seguinte, o que é que ela é boa? Isso eu fiz também. O que é que ele é bom? E aí no meu caso eu tinha Silvia, tecnicamente incrível. Eu tinha Beto Barbosa, comercialmente incrível. Eu tinha outra pessoa lá, relacionamento incrível. Eu disse, eu entendi. Então, quando eu comecei a juntar, eu parei e analisei. Beleza, assumi essa posição. Qual é a primeira coisa que eu tenho que saber? Conhecimento técnico. Porque se eu vou falar sobre um medicamento, imagina eu com 20, visitando o médico 50, 60 a mais, para falar que a medicação para o cara prescrever é que eu tô falando para ele. Exato. Então, na minha cabeça, pela idade eu não vou conseguir. Pela experiência também não. O caminho mais rápido é o conhecimento. Exatamente. Só que eu entendi muito cedo, Sandy, que quanto mais eu sei, menos eu uso. Como assim? É uma frase contraditória. Quanto mais eu sei, menos eu uso. Porque eu entendi que quanto mais eu sei o que eu preciso utilizar com cada cliente. Com cada cliente, exatamente. Isso me acelerou muito. Então, eu disse conhecimento técnico, primeira coisa. Segunda coisa, o mercado é competitivo pra caramba. Os concorrentes, a diferença ali, tecnicamente falando, cientificamente falando, nem sempre tem tanta diferença assim. Quando a gente tá falando de mesmas moléculas, mesmas classes terapêuticas, vamos ser sinceros, nem sempre tem tanta diferença assim. Existe uma similaridade ali. Preciso ser estratégico. Então, como é que eu sou estratégico dentro desse contexto? E a última coisa, que quando você está como representante, é representante de vendas. Não esqueça isso. Então, você tem que ter foco em resultado. Não adianta. Exatamente. Porque no final das contas, é sobre resultado. Não vamos ser hipócritas. O teu papel como um consultor comercial, consultor de vendas, propagandista, representante, não importa a nomenclatura, no final das contas é entregar o resultado do teu território. Eu descobri isso muito rápido e isso me acelerou muito o meu crescimento. Faz sentido essas habilidades também na tua visão? Claro. E acho que, como você falou, assim, primeiro, conhecimento técnico da posição é o inegociável. É aquilo assim... Sem isso nem começa, né? Nem começa. É aquele negócio do job description. Aquilo é tem que ter, acabou, não é inegociável. Aí você vai pro algo a mais, que eu falei, isso é exatamente aquilo que você vai adicionando, começam a virar os diferenciais. E como você falou, eu acho que perfeitamente, eu acho interessante que às vezes tem empresas e posições que você tem isso bem claro,
tem outras empresas que ou posições que você não tem. E aí, como é que você falou, você olha para o lado e fala assim, deixa eu ver quem que faz bem isso, né? Então, quem tem bom resultado, como é? Quem tem bom resultado. E outra parte que você falou em relação a representante de vendas, tem uma frase que eu não sei de quem é, mas já ouvi muito assim, tem que lembrar também que representante de vendas não tem passado. Não tem. Não tem passado. A memória é curta. Vendedor, na verdade, vendedor não tem passado, é verdade. Assim, porque assim, não é o resultado de 3 anos atrás, hoje zerou. Já não me Mês serve passado, mais. Sandy. Não, mas tem gente que fala, porque eu ganhei um prêmio quando era representante, não sei o quê. 2, 3 anos atrás. Tá bom, já ganhou, já passou. Já teve teu merecimento. Já hoje. O prêmio já pagou para aquele ano. Hoje já é outra história. E assim, isso vale para representante de vendas e vale para qualquer posição, em qualquer... no mundo corporativo. No mundo corporativo, assim. Exatamente. O que importa é o que você está fazendo. Claro, o passado importa muito, mas o que mais importa hoje é o que você tá, é o curto prazo. É o que você está fazendo agora, fazer bem, com consistência, qualidade, diferencial. Isso para mim é um mantra, assim. Primeiro, acho importante. Eu gosto muito, a gente estava conversando agora um pouco primeiro, sou um cara extremamente focado, adoro simplicidade, acho importante consistência e como eu faço melhor do que a maioria. Preciso fazer melhor do que a maioria. É isso que vai fazer a empresa precisa fazer isso para se destacar. A empresa precisa fazer isso, então o profissional tem que fazer isso. E a empresa faz se cada profissional conseguir fazer dentro da sua própria responsabilidade, né? E aí, beleza. Cresço nisso, vou para a posição de liderança, gerente distrital. 23 anos. A pessoa mais nova do que eu, 12 anos a mais. Quase igual a minha Contexto situação. parecido? Parecido. E aí o ponto é o seguinte. Ok. O meu caso ainda era aquele garoto que veio de finanças. Era um pouco assim. E assim, nas reuniões de liderança era, quem é esse menino? Quem é esse menino? E o meu chefe na época falava o seguinte, fale a sua idade. Fale a sua idade. Posicione a sua idade. Eu disse, por quê? É importante as pessoas saberem a tua idade para entender a tua construção. Ou seja, ele me trouxe uma visão de confiança para isso, não de insegurança para isso. E o ponto legal sobre isso, que é a primeira coisa, sentei na cadeira de liderança na indústria. Falei, ok, quais são as habilidades? Fiz a mesma pergunta, Zunir. Você também? Fiz a mesma pergunta. Quais são as habilidades? E eu comecei a me perguntar, me questionar. Eu disse, ok, gerente distrital. Qual é a primeira função de um gerente? Eu falei, gerenciar. Simples assim, tá? Gerenciar. Qual é a maneira mais inteligente de gerenciar? Liderando pessoas. Então, é liderando pessoas. Simples assim, tá? Entendeu como minha cabeça é simples? Lógica. Liderança. Ok. Qual é a segunda? Caramba. A segunda visão estratégica também. Porque a diferença é que eu vou ter diferentes lugares, diferentes regiões. Não vou ser eu que vou executar. Se eu não tiver com a estratégia bem alinhadinha, não vai rodar. Então, é estratégia, só que tem que ir para um nível mais macro do que eu tinha como representante. Beleza. E a terceira? Eu disse, a terceira eu não sei. Se a terceira eu vou deixar de stand-by. Beleza. Primeiro dia, chefe, posso fazer isso? Eu disse, eita. Chefe, pode fazer aquilo? Eu disse, a terceira é tomada de decisão. O tempo inteiro eu vou ter que fazer isso. Eu vou dizer, faz, não faz, vai por aqui, vai por ali. Recebi essa demanda, recebi essa cobrança. Como é que eu passo pro time? É uma decisão. A maneira, o tom, o prazo, tudo. Eu disse, então, é liderança, visão estratégica e tomada de decisão. Faz sentido na tua visão? Faz. E acho que quase... Eu adicionaria uma palavra aqui. Eu acho que na hora do tem um pouco daí que é o resultado também é através das pessoas. Tá. Nessa posição. Então, porque, como você falou, não é você que vai fazer. Né? Você vai... Tenho que garantir que eles façam. Tenho que garantir que eles façam. E acho que... E aí acho que tem uma... Adicionaria só o que você falou, que tem um detalhe, assim, de... Você precisa ganhar... eu não sei se a palavra é confiança, mas você precisa ter o time... Na mão. Acho que... Não vai ser... Talvez não seja 100%. Eu acho que nesse caso... Mas pelo menos 90% do time você tem que ter na mão. O ideal é 90%, 100%, tem que correr atrás, mas se você me perguntar se eu tive 100%, eu diria que não, eu tive 90% na época. Mas assim, eu sabia exatamente como lidar com cada um também, como liderar cada um. Por exemplo, tem aquele representante que eu só precisava motivar, cara. O cara era tão bom.
Eu só precisava Se motivar. mexer, se atrapalhava. Eu precisava garantir que ele estava motivado. Só isso, porque o resto era não atrapalhar. Sim. Certo? Então, já tinha outros que precisavam pegar pela mão. É um pouco... E faz parte. É um conceito que eu adoro muito, que é a liderança situacional. Que eu não aprendi na época. Eu aprendi depois. A situação tu passou, o aprendizado veio depois. O curso eu fiz depois. Mas depois, quando eu fiz o curso, eu falei, putz, faz todo sentido. E como eu gostaria de ter feito quando eu assumi a posição de distrital. Porque eu assumi a posição de distrital sem nunca ter... Eu acho que assim como a sua, nunca ter liderado ninguém. Máximo um estagiário ou 2, quando eu era analista. E aí eu fui ser gerente distrital em Goiânia, eu cuidava do Centro-Oeste, sem nunca ter gerenciado. Então, como você falou, eu era o garoto que veio de finanças, existe um modelo lá no Lilly na época de MBA, então o pessoal até achava que eu era MBA, mas eu não era. Fiz MBA depois, na verdade. Mas existia assim, essa coisa assim, putz, o cara não entende nada, vai vir aqui, talvez vai ficar pouco tempo aqui, existia um receio muito de... existe isso, existia na época, não sei se ainda é assim, mas no Lilly de que, por exemplo, os MBAs, eles ficavam, como eles tinham meio que um tempo determinado para ficar na posição, deles vêm querer entregar resultado logo, depois saem e fica um estrago primeiro, né? Porque às vezes... E o segundo de que não existia o histórico da liderança, você perdia o histórico da liderança. Existia esse receio do time também, então eu tive que ganhar a confiança do time com relação, primeiro, de que como esse ponto negativo, eu queria entregar resultado rápido, porque eu peguei o distrito numa situação difícil na época, uma situação bem específica, a gente dependia muito da venda para o estado de Goiás, o estado de Goiás não estava pagando, daí ele falou, você não paga, não vende. Né? Então eu tinha uma situação bem difícil, mas eu também tinha um compromisso de, cara, não quero, preciso ter o time na mão, que eles precisam confiar em mim como líder. Então foi um desafio, eu fiz um pouco como você falou, eu ia muito pro lado, porque você não tem o seu líder todo dia, no meu caso era o regional todo dia lá comigo, você não vai ficar também ligando para ele toda hora, para toda a situação, falar como é que eu lido isso, como é que eu lido com aquilo. Eu fui me espelhando em alguns outros gerentes distritais que eu observei quando eu era representante, ou até mesmo nos primeiros meses de distrital, o distrital que foi meu gerente quando eu era representante, tentando pegar bons modelos para ir lidando no dia a dia. E um ponto que depois... Só desculpa interromper que eu esqueci de falar. E também nessa parte estratégica, ou seja, e acho que ajudou também, logo que eu cheguei, primeiro identifiquei esse problema aí Fez um diagnóstico rápido. O diagnóstico, desse que é o problema que o grande problema era esse, você precisava, como é que é um círculo vicioso, né? Por exemplo, o governo não paga, a linha não vende, daí o que o governo não vai pagar porque não vende, paga. Como a gente quebra esse ciclo? E o paciente ficando sem medicação, né? Que era fornecida pelo governo, no caso estou falando de um produto para esquizofrenia, na época. Então, precisava, não só eu, mas quem poderia me ajudar, e aí também tinha o pessoal de acesso, para tentar, como eu quebro esse círculo vicioso, e, de novo, deu certo, muito certo, tanto que um ano depois eu fui premiado, ganhei prêmio de um dos melhores GDs do ano. Então, assim... Sensacional. A coisa aconteceu, tive o sucesso de fazer a coisa acontecer rápido. Sensacional. E aí eu vou pular já para matriz, porque é uma realidade diferente. Total. Quando a gente vem a posição de regional, óbvio que tem um contexto de líder de campo, tem uma responsabilidade, tem mais acesso à matriz, mais acesso à estratégia, mais acesso a bastidores. Óbvio que tem uma complexidade, mas é um nível expandido da gerência distrital em relação a isso. E quando a gente chega na matriz é outro mundo. Certo. Na matriz é outra realidade, é outro dia a dia, são outros bastidores. Tem mais chefes. Vários chefes. Né? Vários chefes, não é só várias barreiras. O trabalho tem que ser envolvendo muitas áreas, senão você não consegue fazer nada. Exato. Como é que você conseguiu se destacar nisso até chegar numa vice-presidência como você chegou? Aí é longo, né? Estamos falando que eu voltei como gerente de produto em 2009, 2008, 2009, agora eu não me lembro. Aí a trajetória é um pouquinho... Fiquei como gerente de produto 3 anos, uma área totalmente diferente, né? Que é numa área de sistema nervoso central, trabalhando com dor crônica e tal. Depois, bem pouco tempo como gerente de produto em diabetes. E depois virei o head de diabetes, ou grouper, né? Como o pessoal fala lá no Lilly. Acho que gerente de produto... Cara,
não vou dizer assim, fui muito competente como gerente de produto em fazer de novo e aí não foi sozinho, porque eu não era gerente, eu era gerente de produto um produto que tinham 2 gerentes, né? Porque eu cuidava de indicações diferentes, tá? Então eu cuidava de dor e eu tinha uma amiga, que ela não é só colega, é minha amiga até hoje, que cuidava de depressão. E aí, só que vinha numa situação bem difícil, que era um produto que não conseguia entregar todo o potencial que a empresa via nele, né? Então, é um baita produto, inclusive. E o grande diagnóstico, assim, um diagnóstico que a gente fez logo, até quando foi anunciado, a gente nem tinha começado ainda na posição, não tinha anunciado, a gente já se falando, a gente falou, putz, como é que a gente vai falar que o preço desse produto está totalmente errado? Fora da realidade. Está fora da realidade. E a gente, putz, chegamos, eu lembro até hoje, assim, na primeira reunião uma reunião de diretoria que tinha no Lilly, que foi muito focado em falar de marcas, né? Uma reunião de marcas. E daí a gente sentado lá, ainda sentando na posição, daí essa pessoa que eu falei que foi meu mentor, na época ele já era o GM do Lilly, o Antônio Alas, ele falou, você, Sandy e Dani, vocês estão vindo do campo agora, ela também tinha acabado de GD vir de gerente de produto, vocês não estão ainda vocês estão com a visão do campo. Qual que é o problema? O produto era Cymbalta. Daí a gente falou assim, um olhou pra cara do outro. Fala ou não fala? Quem que fala? Daí a gente falou, então, é o preço. Daí, aquele negócio, botamos um baita de um elefante no meio da mesa. E aí, eu lembro até hoje, daí começou uma discussão, porque é o valor, é preço, porque o produto... Percepção, tal, não sei o quê. Eu lembro até hoje que o diretor de marketing na época, ele deu um tapa na mesa e pá! Falou assim, eu não aguento mais essa discussão de que o preço e o valor de Cymbalta, não sei o quê, a gente tem que dar ouvido para eles. Eles estão trazendo essa informação agora do campo. Eu lembro disso até hoje, assim, e tô falando lá de 2009 e tal. E aí, ali começou acho que um voto de confiança que a empresa deu na gente, daí a gente falou assim, tá bom. Testa. Faz uma proposta, monta uma proposta. Cara, a gente construiu uma proposta que demorou 9 meses para construir e aprovar. Puta, foi... Normal, assim, matriz. Normal. Matriz. Daí você precisa aprovar primeiro Global, convencer tudo. a afiliada, com o business case, depois na época tinha Emerging Markets, de Emerging Markets, não chegou a ir para global, Emerging Markets já deu autonomia, ele tinha autonomia para aprovar, mas assim, a primeira rodada não aprovou com a pessoa lá de Emerging Markets, não lembro exatamente como era no cargo, mas sei que demorou 9 meses, eu falo por causa, falei, um filho, e foi. E deu muito certo. Deu muito certo, assim. Putz, foi um... E aí, além disso, a gente veio muito com uma ideia de fazer diferente, de fazer algumas coisas do ponto de vista de marketing diferente, e sempre muito eu e ela. A gente brincava que o produto era o mesmo, o preço era o mesmo, mas a indicação e os preços e os médicos visitados, tudo era totalmente diferente, mas a gente fazia tudo muito alinhado. Isso faz muita diferença, né? Quando a gente olha para a matriz. E também, assim, pensando na minha colega de marketing, minha amiga, né, de marketing, mas também com o time médico que suportava a gente, cara, a gente era quase que realmente um time ali trabalhando, né? Time coeso, Coeso, né? Eu lembro na Baia ali, o gerente médico de depressão, com o gerente médica de dor, o nosso grupo, nosso chefe também, cara, a gente trabalhava muito junto, né? Era uma célula ali que, tanto que a gente brincava assim, e se divertia muito. A gente brincava e se divertia muito. E, putz, deu muito certo. Mas, assim, deu muito certo tudo que a gente fez, as coisas... A gente ganhou prêmio pra caramba, assim, com os projetos, não só com o preço, tá? O projeto de preço também, que foi um modelo diferenciado na época, um modelo de evento médico, a gente testou eventos médicos de forma diferente, saindo um pouquinho do tradicional que a empresa estava acostumada a fazer. Mas a base continua sendo a tua estratégia, né? Assim, acho que a capacidade da estratégia de entender o diagnóstico bem feito e ter a execução garantida. E inovar, assim, a gente não teve medo de errar na época. Hoje é uma coisa que se fala muito, assim, essa coisa, testar, aprender, a gente fazia muito sem ter essa... Não é com a irresponsabilidade, mas com a coragem do novo. Mais inerente da gente, de modelo de começar a implementar, na época, o PBL nos eventos médicos, que era totalmente novo, a parte de diferenciação em relação à forma de usar material promocional, os eventos grandes, os standalones grandes que a gente faz, vamos, já que é para pensar, vamos pensar grande, vamos trazer o Papa da psiquiatria
do mundo para fazer um evento aqui no Brasil e tal. De vez fazer um monte de eventos, vamos fazer um que seja um regaço, assim. Então foi um pouco de fazer isso e tudo dando bastante resultado. Claro, teve algumas coisas que deram errado, mas sem impacto para a marca, sem impacto no resultado. Mas que algumas coisas que não deram certo também, que a gente foi aprendendo na jornada. Então, essa parte de gerente de produto, putz, cara, foi quase que... Trabalhei muito, acho que foi... Na hora de construir esse business case de preço, talvez seja uma das épocas que eu mais trabalhei na minha vida, assim, de ficar... Era no mínimo 12 horas, porque era fazer o normal, e depois que acabava o normal, eu tinha que sentar para fazer o business case. Não dava pra fazer as duas coisas juntas e tal. Mas foi muito, muito gratificante o resultado que veio. E acho que isso credenciou a gente depois para as movimentações. E aí, na sequência, teve uma movimentação, uma reestruturação. Eu fiquei um pouquinho de tempo como gerente de produtos de diabetes. Logo, eu virei o Grouper, ou Head de Diabetes. Né? Isso tem, cada empresa tem o seu nome e tal. Eu virei o Grouper de Diabetes no Lilly. E aí, basicamente, começa a minha jornada em diabetes, que eu praticamente não saí até hoje. Tá. Tem um ponto interessante. Você conseguiu ter uma carreira de muito crescimento em relação a isso. E as palestras que eu faço hoje, eu faço uma palestra para toda a companhia. E alguns temas seja a solução para a sua posição, que é trazer essa visão de micro franquias, que tanto que eu acabei começando o episódio falando de profissional SA, né? Que é essa mentalidade que eu tenho. Tem a palestra que seja o profissional que a sua empresa precisa. E imagino que o que teve de similaridade na nossa sinergia é que a gente, não necessariamente já com essa consciência, mas com essa visão de, ok, assumir essa cadeira, o que é que a cadeira precisa? Então isso facilita muito, e eu trago essa visão, e também de liderança. Só que como você trilhou tudo isso, eu queria te ouvir. Quando você passou por todas essas posições, e óbvio que cada empresa tem essa resposta de um jeito um pouco mais claro, mas se você fosse responder, qual é o consultor que as empresas precisam na indústria farmacêutica? Como é que você responderia isso? Para quem, por exemplo, está ouvindo a gente, está numa posição hoje, quer se destacar nisso, qual é um consultor, um representante que a indústria farmacêutica precisa? E aí eu não estou falando especificamente de onde você trabalha hoje. Mas você fala da posição representante em si? Representante em si. De vendas? De vendas. Qual é o consultor que as empresas precisam? O consultor que as empresas precisam, para mim, é o consultor que primeiro entende da estratégia, e consegue entender cada cliente e aplicar a estratégia individualizada para cada cliente. Isso requer um primeiro conhecimento técnico dado. Para mim, assim, né, é inegociável. Conhecer os estudos do produto. Cara, isso aí não é isso, tipo, não tem isso, tá fora, tá? Então, assim, não dá para botar na mesa. Além disso, entender e trabalhar isso de forma 1 a 1. Porque o que mais impacta para mim, o que mais vai fazer a diferença, o que é quando é o contrário. O representante que vai fazer aquilo tudo igual para todos os médicos. Cara, não vai ter muito resultado. Isso não tem para nada, assim. A customização, essa individualização de trabalhar cada cliente, na hora que você está ali na frente do cliente de uma forma individual, é o que vai fazer a diferença. E para isso ele precisa de muitas habilidades. Ele precisa de uma capacidade analítica, uma interpretação comportamental do cliente que está na frente dele. Não é só relacionamento. Para mim, assim, eu tive uma excelente representante comigo lá em Goiânia, que ela tinha um ótimo relacionamento, e ela gostava de falar assim, eu falava assim, tá bom, e você faz o quê com esse relacionamento? Porque só ter um outro relacionamento... Não resolve. Assim, como você utiliza disso, e tô falando de forma totalmente ética, assim, não tô querendo, não tem que sair de nada fazer a coisa certa. Fazendo a coisa certa, mas você precisa individualizar nas argumentações, nos dados, na interlocução, na conversa. Então, para um representante de vendas ou consultor de vendas, para mim, é isso que vai fazer a diferença. Ele entender que ele tem que saber entender a estratégia. Entender mesmo, assim, também e ser capaz de fazer isso, de novo, sem realmente... Porque tem casos, já vivi casos de o cara que, na verdade, ele fala assim, não, tá bom, daí ele quer inventar a estratégia dele fora da estratégia da empresa. Não. Também não vai funcionar. Também não vai funcionar. Ou talvez, se funcionar, vai funcionar por pouco tempo. Como ele garante, tem que saber
combinar, ter essa habilidade. Essa sinergia. E é algo que me ajudou muito, você foi falando isso, eu disse, poxa, quando eu olho na minha trajetória, o que me fez ser promovido muito rápido em posição como essa? Foi que eu entendi que existiam 3 tipos de clientes ali, que a gente dentro da indústria farmacêutica são médicos, né? Sim. E eu falei, existe o médico mais científico, existe o médico mais comercial e o médico mais de relacionamento. Isso. E o meu desafio é ser científico com o científico, para isso eu tenho que ter um conhecimento muito profundo. Ser comercial levando o conhecimento científico que impacta ele dentro daquele contexto. E o relacionamento trazendo o impacto do relacionamento dele com os pacientes dele. Não o meu com ele. Exato. Mas como ele, enquanto médico relacional, enquanto esse perfil consegue, através do relacionamento com os pacientes, levar mais saúde, impacto e qualidade de vida. Então, toda vez que eu pegava numa maçaneta de porta para entrar no consultório, eu sempre perguntava qual é o perfil dele e qual é o meu objetivo. Porque se eu não fizesse isso, eu ia fazer uma propaganda igual a papagaio. Além disso, assim, eu lembro que uma coisa super importante, às vezes o representante tem, às vezes, aquela coisa, putz, eu tô fazendo isso N vezes por dia, só que naquele médico... Foi uma só. É só uma vez. E, eventualmente, você só vai revê-lo daqui 15 dias ou daqui a um mês. Exato. Dependendo da frequência que você vai. Então, faz valer. Exato. Faz valer aquele tempo que é só aquela vez. Exato. Então, eu tenho acho que essa coisa da frequência, que a gente mede de frequência, de quantas vezes o representante de calls day, né, que o pessoal fala muito, assim, é importante, como uma métrica importante, mas mais importante, às vezes, assim, quantas das, sei lá, 9 visitas do dia, com qualidade, com profundidade. Isso é difícil. Eu sei, já fui representante. Não é, nem sempre o médico está disposto a você, mas assim, como você também provoca a oportunidade para que seja... E aí, nesse caso, essa representante que eu dei o exemplo lá de Goiânia, ela tinha uma habilidade fantástica. É impressionante. Às vezes, não tinha uma vez que ela não conseguia... Por mais pressa que o médico tivesse, por mais aquela... Ou por mais aquela coisa do médico tá aqui olhando no computador, ela conseguia chamar... Atrair a atenção de quebrar, de provocar a oportunidade. Então, isso é um pouco de... não é simples, parece simples, mas não é. Tá. Não é simples. Tá. A minha última pergunta... Não, são 2. Qual é a liderança que a indústria farmacêutica precisa? E depois tem a última. Cara, eu não falo que... Tá, eu estou na indústria farmacêutica, mas eu não acho que é só na indústria farmacêutica. Eu acho que a liderança que o mundo corporativo precisa, ela é... De novo, situacional para mim, tá? Então, assim, existem ambientes que você vai ter vários tipos de liderança, mas a primeira delas, primeiro, seja engajadora. Focado em resultado. Com uma visão estratégica que consiga antecipar. Porque o mundo está mudando muito rápido. E consiga aprender rápido. Exato. Hoje, acho que o maior desafio, um dos pontos mais desafiadores que eu vejo em discutir liderança é que como eventualmente o seu sucesso, o próprio meu caso, o meu sucesso com o que eu fiz lá atrás não se aplica mais ao mundo de hoje. Eu tenho que saber que o mundo de hoje, com rede social que não tinha lá atrás, é outro. Então, o que é sucesso hoje? Então, como liderança, eu tenho que me adaptar à realidade, às pessoas, ao ambiente de uma forma rápida, com foco em resultado. Assim, para mim, certas coisas não se discute. Ética, respeito. Não, a gente nem coloca isso porque na mesa, é ingrediente obrigatório. É o ingrediente obrigatório. Mas, e que consiga aprender rápido e se antecipar ao futuro, a entender as tendências e para ver para onde o negócio está arrumando e para você conseguir tomar as decisões antes. Porque hoje as coisas mudam tão rápido que um tempo que você perde na decisão pode impactar muito. E, cara, credibilidade. Assim, se você perde a credibilidade com o seu liderado, um abraço. Última pergunta. Qual o conselho, depois de tudo isso que foi a nossa troca aqui, extremamente rica, prática, aplicável, a gente passou pela tua carreira no detalhinho ali da grande maioria das posições, qual conselho você daria para quem quer se transformar num profissional de sucesso na indústria farmacêutica? Um único conselho. Um único conselho? Um único conselho para a pessoa sair daqui desse episódio e falar, eu aprendi com o Sandi isso. Não faça o básico, faça além do básico. Vá além do básico. Parece simples, né? Pra mim,
Mas é nessa simplicidade que você consegue esse destaque. É aquele negócio. Até fazendo o básico, se você for fazer o básico, seja brilhante no básico. Ou faça além do básico, mas garanta que o básico está fazendo. Mas assim, simplesmente, eu acho que o básico bem feito é bom, é importante. Mas te garante que você vai fazer aquilo, vai continuar fazendo aquilo, você não vai se diferenciar. E depende muito do quanto a pessoa quer se destacar. Sim. Se ela quer se destacar, ela tem que ir além do básico. Sim. Se ela quer ser só mais um, faz o básico. Perfeito. Obrigado, tá? Imagina, eu agradeço assim, eu não sou dono da verdade, eu só tô falando um pouquinho, contando da minha história, nem tenho essa pretensão, mas assim, se a minha história inspirar alguém, ótimo de estar compartilhando aqui. Sensacional. Eu realmente, como eu te falei, admiro muito a empresa que você trabalha. Eu também. Eu vi a tua, eu vi a tua trajetória e eu, poxa, sem te conhecer, eu já comecei a te admirar e ouvindo hoje tudo isso, dá para perceber o quanto você construiu isso com princípios, com valores, sem negociar, com muita ética, mas acima de tudo com muita entrega, com muito resultado e gerando transformação no mundo corporativo. A minha missão com o Profissional Cast e com tudo que eu faço, com as palestras, mentorias, é ser e fazer a diferença na vida das pessoas, através do desenvolvimento profissional. E ao final desse episódio, eu tenho certeza que esse episódio também serviu como um instrumento nisso. Obrigado pelo Eu também, tempo. eu acho que eu aprendi, inclusive, como você falou assim, na nossa conversa aqui antes, eu aprendi um pouco assim do quanto hoje a posição, a empresa que eu tô, a Novo, não sabia, eu sei que é uma empresa, hoje é uma empresa de vitrine, mas ouvindo você falar como é, assim, talvez a gente lá dentro não tenha essa noção, e eu acho que traz mais responsabilidade, inclusive pra gente que trabalha lá, em continuar sendo, né, essa empresa, e cara, eu também, meu trabalho, acho que meu trabalho como profissional, pra mim mesmo, assim, eu sou muito feliz. Eu não comentei assim bem rápido com você, mas eu sou muito feliz porque eu trabalho nas duas coisas que eu mais gosto na vida, que é negócios e ciência. Eu quase fiz biologia na minha formação, só pra você ter uma ideia, na dúvida. Eu faço administração, faço biologia. Então eu consegui hoje, tudo bem, eu fiz administração, mas hoje eu queria fazer biologia por causa que eu gosto de ciência, mas hoje eu tenho a felicidade, tive por sorte, não entrei na indústria farmacêutica, foi meio que por acaso, mas de acabar caindo onde eu consigo conciliar as duas coisas. Negócios e ciências. E, cara, trabalhei com empresas, como você falou, assim, uma trajetória que eu só tenho coisas boas para falar das 4 empresas farmacêuticas com as quais 3 eu trabalhei, a 4ª que eu trabalho, e sou profundamente fã da indústria farmacêutica, acho que é uma indústria muito estigmatizada, mas eu sempre gosto de falar que é uma pena, porque se não fosse a indústria farmacêutica não existia antibiótico, se não fosse a indústria farmacêutica não existia insulina, se não fosse a indústria farmacêutica, a gente não teria saído da pandemia de Covid. Então, acho que acho que a indústria farmacêutica não consegue vender para a sociedade tudo aquilo que ela representa de inovação, tudo aquilo que ela representa na saúde, e ela é sempre muito mais vista como aqueles que... Na vida das pessoas. Nas vidas das pessoas, e muito mais negativamente vista como uma indústria que vive da saúde das pessoas, que ganha dinheiro com a doença das pessoas. Não, a indústria farmacêutica ganha dinheiro promovendo saúde. Acho que eu tenho essa visão diferente. Podem falar o que quiser, porque você sempre trabalhou nela, porque você é um executivo de uma indústria. Não, eu acredito nisso. Eu acredito, de novo, se não fosse a indústria farmacêutica, nós não teríamos saído da pandemia de Covid. E não foi nenhum governo que descobriu a vacina, não foi nenhum governo que descobriu a penicilina, não foi nenhum governo que descobriu a insulina. Então, olha onde a gente estaria sem a indústria farmacêutica. Então, estando assim, admiro muitas, e admiro profundamente a Novo Nordisk, que eu estou imerso na cultura, só estando lá para conhecer a cultura da Novo Nordisk, que realmente é uma cultura única. E muito obrigado por me dar a oportunidade de falar um pouquinho de mim aqui para você e falar principalmente sobre a minha carreira na indústria farmacêutica, que eu acabei de falar que eu gosto tanto. Sensacional. Obrigado a você. E obrigado a você que acompanhou a gente até agora. É interessante porque a indústria farmacêutica me apresentou a possibilidade de eu trabalhar com algo com propósito, sendo protagonista no dia a dia do meu trabalho, me entregando performance. Mas a performance não só nos resultados dos números que eu tive a possibilidade de construir, mas a performance na saúde da vida das pessoas. E essa combinação, lá atrás, eu tinha a visão que era trabalhar com algo que faz diferença na vida das pessoas, que era através do medicamento.
Hoje eu tenho a possibilidade de trabalhar com algo que faz diferença na vida das pessoas, que é o desenvolvimento profissional. E eu costumo fazer, Sandy, as pessoas que ouvem o episódio completo, como elas investiram o tempo aqui, eu dou de presente para elas a possibilidade de construir um plano de carreira. Porque tem gente que quer entrar na indústria farmacêutica e não sabe como. Tem gente que quer crescer na indústria farmacêutica, mas não sabe o caminho, as estratégias. Então, se você quer uma dessas coisas, ou qualquer outro segmento, eu estou colocando meu time à tua disposição para gratuitamente se agendar um momento de 30 minutos, a gente entender o diagnóstico da tua carreira, montar um plano estratégico para o teu crescimento profissional. E o meu objetivo é que você saia daqui hoje entendendo o seguinte: independente do segmento que você trabalha, para você ter sucesso, você precisa saber como ser a solução para a posição. Para você ter sucesso, você precisa ser o profissional que as empresas precisam, porque aí você vai ter a carreira que você deseja. Um abraço e até o próximo episódio.